De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, os crimes relacionados ao tráfico de drogas são a maior incidência que leva pessoas às prisões. Criada há 18 anos, como tem sido avaliada a lei de drogas? Esse é o principal tema de hoje do Conexão AMMP, um programa da Associação Mineira do Ministério Público destinado a divulgar o pensamento e a atuação de associados e associadas. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar agora, temos o prazer de receber aqui o professor da Fundação da Escola Superior do Ministério Público e promotor de justiça, Fernando Ferreira Abreu, que em setembro deste ano lançou o livro Lei de Drogas Comentada, em parceria com o professor também e desembargador Enéas Xavier Gomes. Doutor Fernando, obrigado por nos atender, aceitar nosso convite. Prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Leon. É sempre importante, né, estar na nossa casa, na associação, podendo debater um assunto tão caro, não somente no aspecto jurídico, mas principalmente para a sociedade brasileira, que convive diariamente com um problema relacionado não somente ao tráfico de drogas, mas também ao uso de drogas, que acaba reverberando no que a gente chama de macrocriminalidade, que está conectada, né, no submundo das drogas, e é muito importante a gente ter esse debate, trazer um pouco das nossas reflexões a respeito desse assunto tão importante para a nossa sociedade. Será um prazer aqui aprender um pouco com o senhor. Bom, e a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMMP no YouTube e deixe lá seus comentários, que serão muito bem-vindos. Doutor Fernando, pode-se dizer que o tráfico de drogas é o tema central hoje da justiça criminal brasileira? É um tema muito estudado no meio jurídico? Orion, é certamente o grande tema que envolve a nossa justiça criminal. Se a gente pegar o número de processos no âmbito, por exemplo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ou no Superior Tribunal de Justiça, expressivamente o número de processos judiciais que se relacionam com o tráfico de drogas é muito maior do que os demais. É uma criminalidade hoje que ela integra, de certo modo, a nossa sociedade. O consumo de drogas cada vez mais tem aumentado, especialmente, né, de maconha e drogas sintéticas, o que chama muita atenção da nossa sociedade. Então, os tribunais superiores, eles acabam que têm que enfrentar esse problema de forma rotineira, de forma contínua. O número de habeas corpus impetrado perante os tribunais é absurdo, o que impacta não somente, né, na questão relacionada às drogas, mas na celeridade dos demais processos. Ou seja, os tribunais de justiça hoje, ao implementarem varas criminais, eles têm que dedicar varas específicas para a questão relacionada ao tráfico de drogas, em detrimento, inclusive, de outros delitos, crimes de homicídio, crimes de estupro, crimes de roubo, crimes também gravíssimos no âmbito da nossa sociedade e que acabam tendo que dividir espaço com essa criminalidade, com esses processos, né, melhor dizendo, que se relacionam ao tráfico de substância entorpecente, que é certamente um dos grandes problemas do nosso país, porque, como eu disse logo na abertura, ele impacta em outros crimes. Então, a gente tem associações voltadas para a prática de tráfico de entorpecentes. A gente sabe que essas associações, uma vez construídas para fins de tráfico, elas acabam desdobrando os seus tentáculos em outras esferas da criminalidade, porque o traficante, quando ele comercializa a droga, ele recebe o seu dinheiro, e ele precisa trazer esse dinheiro para o ambiente financeiro comum. Então, ele precisa lavar esse dinheiro. E como que ele lava esse dinheiro? Por várias vezes, ele acaba corrompendo agentes públicos, ele constitui empresas de fachada, enfim, ele prolifera a sua atuação, que no primeiro momento era voltada, destinada somente para a venda de drogas, e ele acaba, né, movimentando a estrutura do crime de tal forma que essas associações para o tráfico, né, previstas no artigo 35 da Lei de Drogas, acabam se transformando em verdadeiras organizações criminosas, e não é incomum também que a gente veja o tráfico, num primeiro momento puro, se transformando numa criminalidade muito mais organizada para a prática de crimes de roubo, para crimes de extorsão, né, para crimes de estelionato. Ou seja, o traficante, não satisfeito com a comercialização da droga, ele também acaba, digamos, diversificando, né, a sua atuação criminosa em outros ramos da sociedade, porque uma vez que ele prova
daquele dinheiro relativamente barato para ele e de fácil acesso, porque ele tem o usuário que consome, ele acaba também abrindo outros flancos na sua atuação criminosa, em prejuízo, obviamente, da nossa segurança pública, o que é algo a se pensar, né? A lei de drogas completou 18 anos e, fazendo uma análise da lei de drogas, a gente percebe que há muitas questões ainda a serem discutidas, né, especialmente perante a sociedade brasileira. A pauta de drogas a gente tem que pensar sempre da seguinte forma: é um problema de justiça? Sim, mas antes de ser um problema de justiça, é um problema da escolha que a sociedade brasileira quer fazer com relação ao combate ao tráfico de drogas. Porque o judiciário ele é chamado a decidir nos casos concretos, mas a decisão, pelo menos na nossa leitura, ela deve ser do Poder Legislativo. Como que o povo, né, os representantes do povo, vão optar por enfrentar esse problema da criminalidade? E é como o senhor falou, tem várias conexões, até mesmo internacionais. E falando da incidência aqui das prisões, quase 30%, né, da população carcerária são de pessoas envolvidas com esse tipo de crime, né? Agora, como é que é o perfil desses condenados entre homens e mulheres? Bom, Orion, o que o estudo mostra para a gente é que a cooptação de pessoas para o tráfico de drogas acaba ocorrendo principalmente no período da adolescência. E por que a gente vê esse fenômeno ocorrer? Porque a gente verifica, até por uma deficiência estrutural do Estado brasileiro, que os jovens, ordinariamente, eles não são expostos a questões construtivas, a opções de trabalho, que eles possam ainda, né, que jovens com pouca idade, enxergar um futuro profissional adequado e suficiente para atender às necessidades que todo jovem tem. Né? O jovem ele quer comprar um tênis diferente, ele quer comprar um celular, enfim, ele começa a olhar para o futuro, ele pensa em comprar um veículo, né, ter uma motinha dele, e é normal, é natural que isso aconteça. Só que a estrutura que nós temos hoje de Estado não concede para esse jovem um sentimento de segurança de que o trabalho lícito e ordinário será capaz de conferir isso aí. É claro que eu não estou dizendo que os jovens, no geral, vão todos para o tráfico de drogas por causa disso. Não, pelo contrário. A grande maioria está na escola, está estudando, enfim, se mantém na linha reta. Mas é inegável, até pela questão etária, que esses indivíduos, esses adolescentes, eles sejam cooptados pelo tráfico porque eles enxergam ali a possibilidade de ganho fácil, a possibilidade de uma ascensão social, ainda pela via ilícita, e eles têm pouco receio das consequências, até porque a legislação para com o adolescente infrator é branda em nosso país, eles optam por ingressar ali porque eles conseguem, né, ainda que dentro daquela estrutura paralela de uma organização voltada para o tráfico de drogas, obter algum tipo de ascensão social. Então ele consegue o dinheiro para comprar um tênis diferente, consegue o dinheiro para comprar um celular, consegue o dinheiro para comprar algum produto que normalmente ele vai ostentar, né, para uso, para poder mostrar a sua ascensão dentro da comunidade em que ele reside. Então a gente percebe nitidamente que a cooptação acaba ocorrendo na fase da adolescência com os adolescentes e que acabam ingressando, né, ao completar 18 anos, né, na maioridade, no tráfico de drogas, no sentido formal, né, como atividade criminosa. E é por isso que a gente tem um número de 30% de encarcerados hoje voltado, relacionados à questão de drogas. E cada vez mais também a gente tem percebido que mulheres têm sido vítimas de cooptação, né, em razões que a própria lei propiciou, né? A gente teve, por exemplo, a alteração no artigo 318-A do Código de Processo Penal, que permite com que as mulheres com filhos menores de 12 anos sejam beneficiadas pelo regime de prisão domiciliar. Então, qual o risco para essa mulher hoje? Né? O máximo que vai acontecer, se ela for pega no tráfico de substância entorpecente, é receber uma prisão domiciliar se ela tiver filho menor de 12 anos de idade. Então, aquelas questões que foram construídas em benefício da mulher acabam sendo utilizadas pelo tráfico de drogas para trazer essas pessoas para o seio da criminalidade. Então, é um problema muito mais amplo, né, do que a gente antevê ou simplesmente lê pelas notícias de jornal, porque ele está cada vez mais embrenhado em nossa sociedade. Cada vez mais a gente vê
e ouve falar de famílias que foram destruídas porque o filho, ou o neto, né, ou um irmão, né, se envolveu no submundo das drogas e acabou destruindo a própria família, acabou destruindo sua vida, acabou sendo preso, ou seja, famílias que tiveram estrutura adequada em termos de educação, em termos sociais, ainda assim são vitimadas com a questão relacionada às drogas, porque hoje é muito fácil, né? O acesso, especialmente do jovem, nesse meio, ele está cada vez mais facilitado, não só pelo combalido sistema que a gente tem de enfrentamento ao problema de drogas, mas principalmente porque o tráfico oferece uma série de benefícios para os indivíduos que acabam fazendo parte daquele contexto da criminalidade, porque, obviamente, né, o traficante ele não expõe para o indivíduo quais são os riscos. Né? E o principal risco não é ser preso, o principal risco hoje é ser morto, por exemplo, no confronto com o traficante vizinho, né, com a boca de fumo vizinho. Não à toa a gente tem um número de jovens, né, de 18 a 25 anos dominando, né, o ritmo de homicídios no país. Se a gente pegar a grande base, de acordo com o relatório anual de criminalidade que a gente tem, grande maioria dos mortos são homens de 18 a 25 anos, e não é por briga de torcida de futebol, não é por briga dentro de casa, no ambiente familiar, desavença negocial, é porque estão no contexto do submundo da criminalidade. E o crime organizado é tão organizado que até conhecendo as lacunas da lei, se aproveitando disso. E falando em lei, então, doutor Fernando, o senhor fez esse estudo com o doutor Enéas, né, sobre a lei de drogas. Como é que ela tem sido aplicada em seus 18 anos de vigência? Fazer esse livro foi uma tarefa muito difícil. Naturalmente, o senhor partiu do estudo e partiu das experiências acadêmicas e profissionais dos senhores, né? Sim, Orion. Tanto eu quanto o doutor Enéas, né? Enéas hoje como desembargador do Tribunal de Justiça, e a gente trocou muita experiência com relação à questão relacionada a drogas, e ele confessa, né, abertamente que o grande problema do gabinete dele hoje é aquele que envolve a criminalidade relacionada às drogas, porque acaba dominando mesmo o número de recursos, o número de habeas corpus perante os tribunais. É um problema muito complexo, Orion, a lei de drogas. E por que eu digo isso? Porque a gente tem percebido nos últimos anos uma tendência que tem raiz, sim, na própria na sociedade, de descriminalização da conduta praticada pelo, vou falar entre aspas, mero usuário de substância entorpecente, que acabou culminando com uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal com relação ao artigo 28 da Lei de Drogas, de não se punir o mero usuário, ou de se caracterizar, ainda que numa presunção relativa, como usuário aquele indivíduo que seja apanhado pela polícia portando menos de 40 gramas de maconha. Mas o fenômeno não se restringe a essa questão. Por quê? Quando da entrada em vigor da Lei de Drogas, que vem em substituição a uma lei de 1976, a antiga Lei 6368, se iniciou num primeiro momento um combate mais rigoroso por parte do Estado com relação à criminalidade relacionada às drogas. Com o tempo, isso foi sendo modificado, em grande parte até pela própria atuação dos tribunais superiores. E quando eu falo em tribunais superiores, eu estou falando de Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Nós temos decisões, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal que liberaram um indivíduo que transportava 1 tonelada de drogas. Outra, do Superior Tribunal de Justiça, que o indivíduo foi liberado transportando 340 quilos de drogas. E há N outros exemplos. É claro que o indivíduo que transporta 1 tonelada de drogas, ainda que ele tenha sido contratado para prestar esse serviço, que ele não esteja inserido ali de forma direta no contexto daquela associação criminosa, ou associação para o tráfico, ou organização criminosa, me parece inegável que a periculosidade desse indivíduo seja alta. Porque organização criminosa nenhuma, associação voltada para o tráfico nenhuma, vai ter coragem também de entregar 1 tonelada de substância entorpecente na mão de um indivíduo para fazer o transporte sem que ele conheça a estrutura, sem que ele tenha ciência dos riscos. E o que acontece? Esse indivíduo, hoje, ele é preso e o tribunal entende que ele é uma mera mula do tráfico, ou seja, ele tão somente atua na função de transporte.
como se fosse possível no Brasil, que não é um país produtor de drogas, nós termos uma comercialização de grandes volumes de substância entorpecente sem que o transporte ocorra. Primeiro tem o transporte dos nossos países vizinhos da América do Sul, né? Especialmente Colômbia, especialmente Bolívia, são aqueles que contribuem mais para o ingresso de drogas no Brasil. Essa droga não vem teletransportada, ela vem transportada, seja por avião, seja por barcos em nossos rios, ou seja por veículos automotores, carros e caminhões. Ou seja, para que a droga chegue, por exemplo, em Belo Horizonte, para que a droga chegue em São Paulo, ela não foi simplesmente, ela não brotou ali, ela foi trazida de algum lugar. Então, quando a gente vê os tribunais superiores afrouxando no combate à criminalidade, especialmente nessas questões que são instrumentais para que o traficante possa vender a droga para o usuário lá na esquina da rua, lá na boca de fumo, a gente começa a chamar atenção sobre qual é o papel da lei de drogas hoje. O que o Estado brasileiro quer, de fato, para poder enfrentar essa criminalidade. Porque é perfeitamente compreensível a discussão entre o usuário enfrentar um problema de saúde pública, que é o consumo de drogas, e outra é a questão relacionada a como o Estado vai enfrentar o problema da narcotraficância. Porque só tem usuário porque a droga existe à disposição. E a droga só está à disposição porque tem quem compre, ou seja, porque tem um usuário. As condutas estão umbilicalmente relacionadas. Né? Eu consigo vender água num deserto perfeitamente porque eu não tenho água ali. Agora, eu não consigo sair vendendo a mesma quantidade de água no local onde a água é farta, é gratuita e está à disposição de todo mundo. O vendedor de água mineral ali nesse lugar, ele vai passar dificuldade. Agora, se ele for para o deserto do Saara, ele vai vender todo o estoque dele de água, com certeza. Então, é uma questão mercadológica, que está por detrás, obviamente, de questões criminosas, de articulações de organizações criminosas, mas que a gente precisa definir, sob a perspectiva do Estado, como que o Estado pode, e principalmente como ele quer enfrentar o problema da narcocriminalidade. Doutor Fernando, agora a trajetória histórica do combate às drogas, desde a primeira legislação até a atual, como é que tem sido isso? Então, cada vez a gente percebe assim, movimentos da sociedade que são conflitantes. Em determinados momentos, a gente tem até pela questão da polarização política no Brasil, não só no Brasil, né, mas no Brasil e no mundo, esse debate não se restringe ao Brasil, a gente vê esse debate ocorrendo em países europeus, a gente vê esse debate ocorrendo nos Estados Unidos da América, em outros países do mundo, ou seja, não é um problema estrito do Brasil, e a gente percebe um segmento mais conservador da nossa sociedade buscando atuar de forma contrária a qualquer espécie de liberação de substância entorpecente. E a gente vê, em contrapartida, movimentos mais abertos, né, movimentos, digamos assim, mais progressistas, que trilham o caminho da liberação da droga. Alguns defendem a liberação de forma integral, outros de forma mais restrita. A questão não é nem como a sociedade enxerga, porque a maioria de nós, né, enquanto sociedade, acaba sendo leiga com relação ao assunto. A gente não tem acesso às pesquisas concretas, à informação que chega para a gente, ela chega de forma truncada. Então, no final das contas, a sociedade brasileira acaba meio que tomando decisões pelo eu acho que. Ou seja, não existem parâmetros seguros hoje, em termos de pesquisa, em termos de trabalhos científicos realizados, para que a gente possa defender ou a liberação ou a completa proibição do consumo de drogas no país. É um debate que precisa ser construído com a sociedade, é um debate que precisa entrar nas escolas, né, lá já no início da formação da criança, adentrar na adolescência do indivíduo, para que posteriormente, no ambiente universitário, também se discuta isso. Então, é um problema muito mais social e estrutural do Estado brasileiro, que não fornece uma educação adequada com informações seguras a respeito de determinados assuntos, é que cria essa divisão interna dentro da própria sociedade. E é compreensível isso, né? Enquanto, é claro que eu, como profissional do direito, doutor Enéas, como profissional do direito, talvez nós tenhamos a capacidade de
formular uma compreensão, pelo menos sob o aspecto jurídico, mais adequada. Agora, eu não posso exigir da dona de casa ou do frequentador de um templo religioso que ele tome uma decisão baseada em dados científicos, até porque ele não tem essa informação, ele não foi educado para que possa fazer essa escolha. Então acaba que fica muito na base da crença, né? Do que eu creio nisso, o Orion crê em outra posição, e a gente acaba tendo setores antagônicos que acabam se confrontando, como se a gente estivesse discutindo, por exemplo, a possibilidade ou não de aborto no Brasil. A gente precisa avançar mais, especialmente nessa questão que envolve segurança pública, diferentemente da questão do aborto, por exemplo, que nós temos, sim, crenças religiosas que vão permear esse debate. É inevitável que isso faça parte da discussão. Agora, no universo do consumo e venda de substância entorpecente, não me parece que a gente deva se pautar tão somente pelo achismo, né? Pelas meras conjecturas. A sociedade brasileira precisa ser mais bem informada para que ela possa tomar as decisões. Tem projeto no âmbito do Congresso Nacional, né, para modificar a estrutura da lei de drogas, a emenda, projeto, né, proposta de emenda constitucional para alterar também o tratamento do traficante perante a nossa Constituição Federal, inclusive, mas eu não sei se a questão é tão simples assim. Não é só alterar a lei, não é só colocar uma emenda constitucional, mais um dispositivo na Constituição Federal. Essa pauta ela tem que ser construída desde a formação do indivíduo, que começa lá na escola. A criança, ela ouve, usar droga faz mal. Ok, mas quais as consequências disso? Se ela não for bombardeada de forma constante com informações sobre o que isso pode, né, o consumo de drogas pode gerar na sua vida, ela, quando entrar na adolescência, ela vai estar vendo o coleguinha ou o vizinho fazendo uso de maconha, por exemplo, galgando território, galgando espaços no universo do crime e conquistando objetos, conquistando coisas, que ele olha e fala assim, peraí, eu também quero entrar nessa jogada, eu também quero fazer parte desse processo. Ou seja, a cooptação é muito fácil, porque são pessoas ainda vulneráveis, pessoas que não têm uma formação adequada, são adolescentes, né, são jovens, então é mais do que natural que, né, não conheçam tudo, tenham aquele vigor, né, de eu sou invencível, eu sou imortal, e o que a gente vê de forma constante é óbito de adolescentes, de jovens que se envolveram no mundo da criminalidade. Então, o grande problema para mim, a pauta é educacional e a necessidade que a gente tem do Estado brasileiro tomar uma decisão. Ou ele parte para o enfrentamento da questão das drogas da forma como a questão deve ser enfrentada, ou a gente vai conviver com esse problema que reverbera em diversos outros delitos por muitos e muitos anos. Porque fora do campo ideológico, o problema converge para criminalizar, né? Isso está errado ou existem outras implicações? Saúde pública, por exemplo? Não, impacta de forma sensível, né? Existe até uma orientação do Centro de Apoio às Promotorias Criminais no estado de Minas Gerais para que a gente busque, nos processos criminais relacionados a tráfico de drogas, a fixação de danos morais coletivos, porque o usuário, a despeito dele estar, entre aspas, exercendo um direito de usar a sua substância entorpecente, que, no fundo, é o que a gente pode extrair um pouco da decisão do Supremo Tribunal Federal, ele vai receber o tratamento, via de regra, no Sistema Único de Saúde. Ou seja, aquele indivíduo que fez uso em excesso de substância entorpecente, ou ele causa mal a alguém, porque ele vai subtrair um objeto, por exemplo, um celular, acaba agredindo a pessoa, né, praticando um crime de roubo, e faz com que a vítima tenha que ser atendida pelo Sistema Único de Saúde, ou ele mesmo acaba sendo usuário do sistema em razão do consumo de substância entorpecente. É uma reação em cadeia, porque para combater a criminalidade eu preciso de mais polícia, a polícia precisa de mais equipamentos, né? Eu preciso ter hospitais adequados, eu preciso ter clínicas de tratamento de usuários de droga, ou seja, o Estado também tem que cumprir o papel dele. Isso tudo tem um custo, é um custo que às vezes deixa de ir para uma atenção básica na escola, deixa de ir para uma saúde básica num bairro afastado, né? Então o custo dessa criminalidade relacionada às drogas é muito alto, né? Orion, pensa na lógica que a gente tem num processo. Um processo por tráfico de drogas hoje, ele tem o mesmo custo de um processo, né, por um crime de estupro, por exemplo.
do que um crime de roubo. E nós temos sanções extremamente baixas, especialmente para o pequeno traficante. A lei de drogas prevê a pena de 5 anos, mas se ele for primário, né, os antecedentes assim indicarem, a quantidade de drogas for relativamente pequena, ele vai receber o tratamento do traficante de menor gravidade, né, de menor periculosidade. Então ele se enquadra na figura do tráfico privilegiado, que a pena mínima é de 1 ano e 8 meses. É uma pena muito baixa pelo que nós vemos diante do impacto que o tráfico de drogas causa na sociedade brasileira. Quando a gente pega, por exemplo, o modelo americano, e eu posso falar especificamente do estado da Flórida, né, o Ministério Público de Minas fez um curso onde a gente pôde estudar um pouco as particularidades do enfrentamento a essa criminalidade organizada no estado da Flórida. A gente vê que a pena mínima lá para o traficante de drogas é de 15 anos de reclusão. Então a gente sai de 1 ano e 8 meses no Brasil para 15 anos de reclusão na Flórida. Não vou nem entrar no mérito se a pena resolve ou se não resolve a questão. O fato me parece clara uma mensagem do Estado americano de falar o seguinte: nós não toleramos isso aqui. Claro que vai acontecer, a gente sabe que a criminalidade ela funciona dessa forma, mas aqui o que a gente vê cada vez mais é o enquadramento do, entre aspas, pequeno traficante no tráfico privilegiado. Ou seja, ele é preso hoje, ele está solto amanhã, não é crime hediondo, não tem nenhuma espécie de vedação legal. Então, adolescente, principalmente, ele é pego no ato infracional. No dia seguinte, ele está solto. Ele vai preso de novo, vai prendido de novo. No outro dia, ele está solto. E a gente fica esse ciclo do prende e solta que não resolve o problema. Ou seja, a gente enxuga o gelo, principalmente quando lidamos com adolescentes, e com essa criminalidade, porque o tráfico é esperto. O tráfico, se ele descobre que com 40 gramas o indivíduo não vai poder ser preso porque ele vai receber o tratamento como usuário, eu vou ter mais traficantes, eu vou ter mais oferta com traficantes vendendo 40 gramas do que um traficante vendendo 240 gramas. Ou seja, o risco para eles é diluído. Eu diluo o risco, mas para eu diluir esse risco eu preciso fazer o quê? Como gerente do tráfico, eu preciso trazer mais pessoas para poder fazer parte da minha organização. Então a gente acaba aumentando os tentáculos dessa organização voltada para a prática do tráfico de entorpecentes. Doutor Renan, nós estamos na reta final da nossa entrevista. Fora do campo aí do criminal, do penal, né? Como é que deveriam ser as políticas de prevenção, de tratamento, recuperação de dependentes? Como é que é a visão do senhor sobre internação compulsória de dependentes químicos e seu papel no combate ao uso de drogas ilícitas? Porque nós temos uma situação vergonhosa como a de São Paulo, naquela Cracolândia, né? A internação compulsória é um problema, né? Aí a questão pessoal, eu entendo que por envolver questões maiores relacionadas à saúde pública, e quando eu falo saúde pública, eu estou falando de saúde coletiva, né, e de segurança pública, e aí eu também falo em segurança naturalmente de forma coletiva, eu tenho, né, por mim, que seria perfeitamente possível que o Estado brasileiro avançasse nessas internações compulsórias. Agora, a gente tem uma barreira sobre a perspectiva do direito constitucional brasileiro, da nossa Constituição Federal, que acaba criando mais dificuldades, né? A gente precisaria de uma autorização, pelo menos do familiar, para que esse indivíduo fosse colocado em algum tipo de tratamento. Agora, é algo que a sociedade brasileira vai ter que enfrentar, né? Como eu digo, é um problema hoje que é muito perceptível quem vai a São Paulo, né, e se depara com a Cracolândia. Belo Horizonte também nós temos já construído aqui alguns nichos ainda tão pequenos, mas que a tendência é que no futuro também eles cresçam e se transformem, espero eu que não, mas, né, há possibilidade de transformação também numa Cracolândia. Se a sociedade brasileira não enxergar isso como um problema de saúde pública, um problema de segurança pública, e adotar, partindo da premissa de que o interesse público ele deve se superpor ao interesse particular, especialmente nessas questões macros, a gente vai, como eu disse, ficar enxugando gelo por um bom tempo, sem trazer qualquer espécie de solução. Mas a raiz do problema, para mim, está na questão da formação de crianças, jovens, né, que estão expostos à questão de drogas muito cedo, e eles não têm a formação adequada ainda para poder avaliarem, né, fazer algum tipo de julgamento sobre o que é certo e errado, acabam sendo cooptados e passam a integrar essas entidades criminosas.
É um projeto de sociedade, como o senhor falou, né? Doutor Fernando, Sim. a gente faz com todos os entrevistados aqui, a gente pede indicação de leitura para a nossa audiência. O que o senhor pode indicar, por favor? Orion, há muitos anos eu li um livro, não vou falar de livro jurídico, não vou falar de filme, não vou falar de série, eu li um livro que chama Abusado, se eu não me engano, é do Caco Barcelos, onde ele conta a história do traficante Marcinho VP, e de uma forma muito bem construída, onde ele mostra como o tráfico ele passou a integrar não somente os aglomerados, né, no âmbito do Rio de Janeiro, mas a Zona Sul. Como que as pessoas que, em tese, né, detentoras de um poder aquisitivo mais alto, passaram a integrar esse submundo das drogas, e ao contar a história do Marcinho, ele acaba contando também a história do tráfico no Rio de Janeiro. É um livro que te pega, ele deve ter mais ou menos 300 e poucas, quase 400 páginas, mas que quando a gente começa a ler, a gente termina ele literalmente numa sentada, porque é uma história muito envolvente, é uma história muito rica em termos de conteúdo, e que se eu pudesse indicar, né, para o associado que está assistindo, eu indicaria, não sei se está esgotado ou não, mas vale a pena a leitura desse livro. Chama Abusado. Boa indicação, com certeza. Bom, eu conversei aqui com o promotor de justiça, Fernando Ferreira Abreu, que é professor também da Fundação da Escola Superior do Ministério Público, e lançou recentemente, em parceria com o desembargador Enéas Xavier, o livro Lei de Drogas Comentada, e discutindo sobre a trajetória desses 18 anos dessa norma, e também falando sobre a influência trágica do tráfico de drogas em nossa sociedade. Doutor Fernando, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, é sempre um prazer, né, tocar nesses assuntos tão caros para a sociedade brasileira, ainda que apresentando nossa visão pessoal, né, visão do doutor Enéas, né, mas é algo, como eu destaquei durante o nosso bate-papo, que a sociedade brasileira precisa tomar uma decisão. Cada um, eu sei que tem sua opinião, mas, acima de tudo, cabe ao Estado nosso trazer informações para que a gente possa, com o tempo, amadurecer, né, sobre o que a sociedade brasileira quer. Um devido enfrentamento ou uma liberação, mais cedo ou mais tarde nós seremos chamados a decidir sobre isso. E é sempre um prazer, estou à disposição, poder ter esse bate-papo com a Associação Mineira do Ministério Público. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever esse programa no canal da AMMP no YouTube. Deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Obrigado e até a próxima.